E quem está com a gente nessa cobertura é a Milena Ciribelli, aqui do meu lado. Boa noite, Milena. De olho nos brasileiros, já tem muita gente por aí, não é isso? Claro, Adriana, boa noite. Eu quero dar uma boa noite para todo mundo e dizer que é muito bom estar aqui com você, com a nossa equipe de jornalismo, de esporte, nessa cobertura exclusiva da Record. E a gente está na maior animação para fazer que essa cobertura seja sensacional. A animação nossa, Adriana, e dos atletas, é claro, que estão chegando aos poucos. Daqui a pouquinho, o nosso time Brasil vai estar completo aqui no Canadá. E eles estão muito felizes, Adriana, sabe por quê? Porque nunca o Brasil enviou uma delegação esportiva tão grande para fora do país. Muita gente, 590 atletas vão competir nesses Jogos Pan-Americanos. Muita gente chegou hoje, não é isso? Muita gente chegou hoje. Ó, no rugby, por exemplo, teve o futebol feminino. Outras 6 modalidades chegaram a Toronto nesta segunda-feira. E a gente acompanhou o desembarque. E a grande estrela desse grupo que chegou hoje é o patinador Marcel Stirmer, que busca o 4º ouro consecutivo nesses Jogos. E a gente tem muita chance de pódio, de medalha. Tem muita chance, Adriana, com certeza. Olha, natação, judô, atletismo e muito mais. Eu espero voltar muitas vezes para dizer, o Brasil ganhou mais um ouro, mais uma prata, mais um bronze. É isso aí. Boa sorte para nossos atletas. Obrigada, Milena. Obrigada, Adriana. E falando em chance de ouro, a ginástica artística também tem muita chance de pódio, já treinou hoje, mas sempre sobra aquele tempinho para descontração, né, para música. Quem foi lá conferir foi a repórter Cleisla Garcia. Descontração e sorriso em equipe, num time com tantos talentos individuais. O Arthur na argolas, o Caio no individual geral, o Nori no solo e sal. Então a equipe vai ser consequência da somatória de todos os atletas. E para isso, a receita é enfrentar adversários e dificuldades juntos. Arthur Nori compete no Pan de Toronto depois de uma cirurgia no joelho. A gente está com uma equipe bem focada, bem unida. A equipe feminina vai contar com atletas experientes como Daniela Hipólito e revelações como Flávia Saraiva, de 15 anos, destaque na etapa da Copa do Mundo em São Paulo, onde conquistou ouro e prata. Dá um frio na barriga, mas eu tô treinando bastante para ir bem. À medida que as provas se aproximam, as restrições também aumentam. Mas na próxima quarta-feira, ao contrário de hoje, os treinos da ginástica serão abertos, tanto para o masculino quanto para o feminino. Uma oportunidade para dar uma espiadinha no que os nossos maiores adversários estão apostando lá dentro, no ginásio do Parque Pan-Americano. Com os americanos e os cubanos, Manrique Lardouet anda perdendo o sono com o nosso campeão olímpico e mundial, Arthur Zanetti. As argolas. Zanetti sabe bem da responsabilidade nesse aparelho, também no solo, no salto. Agora começa, não adianta, já é a semana da competição. Mas depois do treino, nos raros momentos de folga, é só descontração, música em equipe. O que tem pra hoje é saudade. Ou no individual. Agora você diz pra mim. Aí eu vou. Se relaxa assim, tudo bem. Só não peça ginga para quem vale ouro paradinho no alto das argolas. Quando ficou pendurado tem que ficar parado, então quer dizer, dança comigo é 0. Precisa dançar não, Zanetti, você já faz bonito nas argolas, é o melhor do mundo. E olha, as meninas do futebol também já estão em terras canadenses, só que a competição do futebol não é em Toronto, mas numa cidade vizinha, e o repórter Roberto Tomé foi até lá acompanhar o primeiro treino. A cidade mais industrial do Canadá, com 520 mil habitantes, a 70 quilômetros de Toronto, será a casa das seleções de futebol. Hamilton abriga cerca de 300 brasileiros, entre eles Andressa Faria, que é casada com um canadense. Ela será voluntária no PAN, vai ajudar as duas seleções. O PAN é um evento grande, está trazendo bastante benefício não só para Toronto, mas para Hamilton também. Hamilton foi escolhida como a única sede do futebol, um privilégio que seus habitantes receberam com entusiasmo. Tudo vai acontecer para o futebol brasileiro aqui no estádio de Hamilton, com capacidade para 22.500 torcedores. O jogo de estreia contra o Canadá no masculino terá lotação máxima. Todos os ingressos foram vendidos. As meninas jogam sua primeira partida aqui no dia 11 contra a Costa Rica.
Este foi o primeiro treino em solo canadense. A seleção terá mais 5 dias para fazer os últimos ajustes, completar a adaptação e controlar a ansiedade da estreia. Não vejo a hora de poder vestir a camisa de novo e entrar em campo pelo Brasil e sair com uma vitória e conquistar mais um título pelo Brasil. A seleção conta também com a ajuda de Hamilton, um pedacinho do Brasil no Canadá. Olha, aqui no Canadá são 9 meses de frio intenso. Então, quando chega essa época do ano, o verão, eles ficam muito animados e tem até praia. Duvida? Pois quem vai mostrar pra gente a Copacabana de Toronto é o repórter Eduardo Ribeiro. Eles estão torcendo por nós. Vai, Brasil! Mas não em tudo, viu? O canadense aí diz que no vôlei de praia, o país anfitrião pode surpreender. Volleyball especially. Olha, espaço para eles treinarem não falta. Repara, são mais de 100 quadras numa só praia. Ou seria um parque? Tem churrasco, barracas com famílias inteiras e cachorro que não tira os olhos da quadra. No verão canadense, Toronto ganha 11 praias de água doce às margens do Lago Ontário. Tem até onda, ou quase. Bem-vindos a Sugar Beach, uma praia açucarada no nome, mas para lá de salgada no preço. Ela é muito bonita, charmosa, areia clarinha, mas o preço, olha, foram quase 30 milhões de reais para construí-la 4 anos atrás. Isso provocou muita polêmica, sobretudo por causa desses sombreiros cor-de-rosa aqui. Cada um deles custou equivalente a 20 mil reais. Mas parece que nem todo mundo se importa com a polêmica. Essa portuguesa que mora aqui me diz que os guarda-sóis caríssimos são como obras de arte, resistentes para suportar o rigor do inverno, como mostra essa foto. Muito frio aqui, fica o inverno todo, tem que aguentar o peso do gelo. O professor de natação esteve aqui há 2 meses e fez essa foto, todo encasacado. Agora, olha a diferença. Comparação feita agora é bem melhor com um calorzinho assim, né? É muito melhor, né? Para nós brasileiros é diferente, né? Em Woodbine, essa outra portuguesa me garante que a temperatura não é problema. Hoje eu vou lá e vou dizer qualquer coisa como é que a água está. Por favor, fique à vontade. Você não quer vir comigo? Começa com você, vai. Hoje está mais ou menos. Com a insistência de um empurrão, tive que sentir por conta própria. Uma canadense, portuguesa, uma brasileira de onde? Oi, São Paulo. E um repórter de calça molhada. Gente, tá muito gelado. Não demora e as duas amigas já estão lá dentro, brincando na água, que tem apenas 12 graus. Vai entender esse verão canadense. Pelas próximas 3 semanas, você acompanha com a gente, direto de Toronto, a cobertura completa dos Jogos Pan-Americanos, com exclusividade na tela da Record. E amanhã já tem disputa, viu? As meninas e os rapazes do polo aquático abrem a competição. E olha só que coincidência, as 2 partidas são contra os nossos anfitriões, os canadenses. Vale a sua torcida? Amanhã no Fala Brasil, novas informações sobre o Pan. E eu me despeço com uma imagem linda de Toronto ao anoitecer que nós preparamos para te mostrar como essa cidade fica linda à noite. Amanhã tem mais. Celso, Janine, até amanhã. Você vai ver a seguir. Depois do não à União Europeia, ainda existe possibilidade de negociação para a permanência da Grécia no bloco do euro. E ainda hoje a nossa reportagem especial mostra como combater a obesidade em crianças e em adolescentes. O Papa Francisco começa no Equador a primeira etapa da viagem de 8 dias pela América do Sul. O líder da Igreja Católica chegou ontem a Quito. Hoje, em Guayaquil, foi saudado por milhares de fiéis que se aglomeraram nas ruas. Na cidade, o Papa celebrou uma missa dedicada à família. Mais tarde, ele voltou à capital para se encontrar com o presidente Rafael Correa. Além do Equador, Francisco visita também o Paraguai e a Bolívia. Esperança na Grécia, um dia depois da população decidir que não aceita as imposições da União Europeia e do FMI para uma nova ajuda financeira. Depois do temor da expulsão do país da zona do euro, o bloco econômico dá sinais de que ainda quer negociar.
A semana na Grécia começou mais uma vez com bancos fechados, saques limitados e pensionistas preocupados com a falta de dinheiro. A realidade desta segunda-feira contrasta com a festa de ontem após o referendo para decidir o futuro do país. A maioria da população rejeitou a proposta dos credores da dívida, que já passa dos 342 bilhões de euros. Eles exigiam cortes no orçamento grego. Mas a decisão que poderia resultar na expulsão da Grécia da zona do euro parece ter tido outro impacto. A chanceler alemã e o presidente francês se reuniram hoje e disseram que respeitam o resultado da votação e que as portas para negociar continuam abertas. O Fundo Monetário Internacional também se mostrou pronto para ajuda. Mesma postura do Banco Central Europeu. A Grécia enviará amanhã uma nova proposta de acordo. O primeiro passo para a renegociação já foi dado hoje. O premier Alexis Tsipras aceitou a renúncia do ministro de Finanças, que tinha um relacionamento difícil com os credores. O vice-ministro de Relações Exteriores assumiu o cargo. Veja a seguir, presidente Dilma lança pacote para combater o desemprego. E na reportagem especial, como pais e médicos lutam para combater a obesidade nas crianças e nos adolescentes. A cúpula do governo reage à pressão pelo impeachment da presidente Dilma. Dilma Rousseff determinou a liberação de emendas parlamentares e anunciou medidas para combater o desemprego. A cúpula do governo foi chamada a rebater os defensores do impeachment. Em convenção, no final de semana, o PSDB deu como certo que Dilma não termina o mandato. Sem Mercadante e Edinho Silva, ambos implicados em depoimentos da Operação Lava Jato, o vice Michel Temer foi para a defesa da presidente. Nós todos achamos que é algo impensável para o momento atual. E negou que setores do PMDB estejam agindo para sabotar o governo. Essa especulação, se eu vou deixar a articulação política ou não, eu acho um pouco, digamos, fora de prumo, não há sabotagem nenhuma. A presidente ainda tentou emplacar um fato positivo, a sanção do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A tolerância e a convivência com o diferente é para nós algo que devemos cultivar, algo que devemos perseguir. Mas a crise e o risco de impeachment se impuseram a cada nova entrevista. Nós temos um governo eleito democraticamente, legitimamente, e há que se respeitar a Constituição. A presidente Dilma tenta reagir no menor espaço de tempo possível. É que em menos de 24 horas ela decola para a Rússia e Itália e ficará a semana inteira fora. Por isso mesmo, determinou a equipe econômica que atenda o quanto antes os acordos firmados por Michel Temer para a liberação de emendas parlamentares, cerca de 5 bilhões de reais. Dilma reúne agora à noite o Conselho Político no Palácio da Alvorada. E para tentar conter o aumento do desemprego, por medida provisória, ela criou um programa que permite a redução da jornada de trabalho em 30%. Os salários serão reduzidos na mesma proporção, mas o governo compensará metade da perda do trabalhador. A medida vale por 6 meses e tem o apoio de sindicalistas. Durante o período de adesão ao programa, não poderão ocorrer demissões. A terça-feira terá chuva na maior parte do país. Na região sul, uma frente fria e uma área de baixa pressão atmosférica provocam temporais nos 3 estados. Também chove forte entre Mato Grosso e São Paulo. Pancadas de chuva atingem o norte e o litoral do nordeste. O tempo fica seco e ensolarado apenas nestas áreas amarelas do mapa. O dia amanhece frio no centro-sul do Brasil. A mínima chega aos 5 graus no sul gaúcho e também catarinense. À tarde, a máxima é de apenas 18 graus em Porto Alegre. Já em Belém faz calor com 32 graus. Em Cuiabá pode chover forte e a temperatura cai. A máxima é de 21 graus. Em Macapá faz 30 graus. Em Natal, 29. Em São Paulo, o tempo vai ficar fechado e com chuva a qualquer momento. E a máxima não passa dos 20 graus. Mais um policial é morto numa comunidade pacificada no Rio de Janeiro. Os detalhes com a repórter Diana Rocha. Oi, Diana, boa noite para você.
Boa noite. O confronto foi no Morro do Andaraí, na zona norte do Rio. Faltavam 10 minutos para o fim do expediente. Os policiais da UPP faziam um patrulhamento de rotina no alto do morro. Um grupo de traficantes apareceu e fez vários disparos. O soldado, identificado apenas como Amâncio, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Um outro policial ficou ferido, mas sem gravidade. Do Rio de Janeiro, Diana Rocha. Obrigado, Diana. Ainda no Rio de Janeiro, o cantor de funk Nego do Borel se envolveu numa confusão durante um show numa boate na Barra da Tijuca. O cantor discute com um homem que estava na plateia. De repente, ele desce do palco e começa a briga. Outras pessoas atiram copos e até que os seguranças conseguem acabar com a confusão. A assessoria de Nego do Borel informou que ele ficou revoltado por ter sido vítima de ofensas racistas. Começou hoje em São Paulo a maior feira de sapatos do país. O desafio será driblar a crise. Para os homens, sapatos com cores fortes e alegres. Para as mulheres, florais, brilho, muitas taxas e mistura de materiais como cordas e madeira. A tendência mais forte são os anos 70, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o Brasil, eu acho que essa é a cara da brasileira, né? Para as crianças, muita tecnologia. Este tênis aqui foi desenvolvido para receber um chip igual a este, que é colocado, ó, bem assim. Agora nós vamos fazer um teste. A Luciana vai ajudar a gente. Ela vai se afastar com o tênis. Por um aplicativo no celular, os pais monitoram os filhos. Se a criança se afastar, eles recebem um sinal de alerta. Isso passa muita segurança e mais liberdade para a mãe e para a criança. Para atrair o cliente, o jeito é inovar. Que tal esse cadarço que é de borrachinha? O modelo vendeu 3 vezes mais do que o previsto. Os organizadores da Francal, a maior feira de calçados do país, esperam que as novidades voltem a aquecer as vendas. No primeiro semestre do ano, as exportações, por exemplo, caíram mais de 12%. Não vamos resolver o problema do setor, mas nós vamos ajudar muito para que as coisas fiquem mais amenas no segundo semestre. O chileno Juan não perde as oportunidades da feira. Para ele, é o melhor momento para comprar sapatos brasileiros nos últimos 8 anos. Está bom preço para levar a Chile. Mais de 6 milhões de crianças e adolescentes enfrentam uma luta diária contra a balança no Brasil. É importante reforçar que a obesidade é uma doença e deve ser tratada como tal. A má alimentação e os hábitos sedentários são a origem de vários problemas. Este é Davi, 10 anos, 87 quilos. Coisa pequena, tá? Fã de tudo que é frito. Risole, coxinha, bolinho de queijo. O que você faz de atividade física? Nenhuma. Zero. A obesidade mata mais que a violência e está na base de mais de 35 milhões de mortes por ano no mundo. As crianças de hoje viverão menos que seus pais, graças ao consumo de comida industrializada que vem cheia de açúcar, gordura e sal. A indústria usa o sal como conservante, aumentar a vida de prateleira do alimento. A partir do momento que você passa a consumir mais do que é recomendado, ele já se torna um nutriente prejudicial. O médico disse o quê? Perder quantos? Mais ou menos uns 40, né? Os especialistas afirmam que a genética influencia. A mãe dele também era obesa. Fez cirurgia de redução de estômago e emagreceu 60 quilos. Mas a principal causa da obesidade está nos hábitos do dia a dia. A epidemia de obesidade infantil se alastra em nosso país por conta de uma série de fatores. Mas um dos principais é a mudança de comportamento das crianças. Cada vez mais, brincadeiras como essas aqui, que envolvem correr, pular e gastar energia, são substituídas por tempo diante de pequenas telas, como essa aqui. Eu não acredito que você está comendo e no celular. O que você faz tanto no celular? Eu mexo no WhatsApp. Fica falando com quem? Com meus amigos da escola, com meus amigos da igreja. Quer dizer que todos os seus amigos também estão aí, né? Então. A relação entre obesidade e tempo de tela é direta e confirmada por pesquisas mundo afora.
No Brasil, o percentual de crianças entre 5 e 9 anos com excesso de peso alcança 33,5%. Já na adolescência, o número chega a 20,5%. A partir do momento que você fica parado de frente para uma tela ou parado olhando o smartphone, você está economizando energia. Então, essa energia vai se acumular na forma de gordura. E aí, Davi? Uma corridinha, como é que você fica? Um pouquinho cansada. Esta geração é o resultado de um fenômeno típico dos países em desenvolvimento, a transição nutricional. Caem os índices de desnutrição e explodem os números da obesidade. E com ela, os da hipertensão, diabetes e problemas de articulação. Os nutricionistas avaliam que a falta de informações claras sobre os prejuízos dos alimentos processados é um dos principais fatores que contribuem para a obesidade infantil. Muita gente não sabe, mas a quantidade de suco de fruta numa caixinha como essa é menor que a de açúcar. Quando você, por exemplo, está comprando uma caixa de suco e está escrito néctar, você não imagina que você está comendo o mais puro da fruta? Né? Porque néctar tem essa noção, né? Bom, é uma coisa essencial, né? Não, na verdade, néctar é aquele que tem mais açúcar. A dica é cozinhar em casa e dar preferência para os alimentos naturais. Um esforço que vale a pena, já que os hábitos nesta idade tendem a perdurar por toda a vida. Se um adulto com obesidade ele tem dificuldade de se relacionar com a doença, a criança ela vai ter muito mais. Porque socialmente, obesidade ela é ainda considerada como uma questão de opção e não como doença. É doença e deve ser tratada com médicos e nutricionistas. Mas eles são os primeiros a fazer o alerta. A prevenção é o melhor caminho. Vão para os parques, achem uma outra forma de lazer que não seja só a comida. Consiga falar não para o seu filho, porque senão vai ser importantíssimo para a vida dele. Se a gente falar não para essas porcarias, você está dando um sim para a saúde do seu filho. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fique agora com o Repórter Record Investigação, que revela o dia a dia das garotas de programa de luxo. Boa noite a você e a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.